Oi, gente. É muito bom estar aqui novamente, depois de tanto tempo sem gravar nenhum vídeo. Eu acredito que não teve muitas mudanças desde o último vídeo que eu gravei, além de que a gente trocou de ano e que agora eu tenho um celular, então... Na verdade eu já tinha um celular, só que agora eu tenho um celular que tem uma câmera boa e que dá pra mim gravar e editar e postar por ele. Então agora talvez a frequência de vídeos aumente. Talvez. Hoje eu vim gravar um vídeo sobre uma história muito interessante. Na verdade, eu estava pensando em falar só desse cara. Só que eu lembrei que teve uma vez que eu preguei na minha igreja e quando eu preguei, eu falei sobre esse cara e mais outro cara que também foi muito importante. O tema da minha igreja no ano passado foi sobre ir mais fundo. E eu preguei lá em um domingo de manhã, durante a oração, e eu conheço dois personagens que foram muito, muito fundo. Um deles é um cara que eu acho que todo mundo conhece, pelo menos as pessoas que nasceram em berço evangélico, acredito que devem conhecer, até quem não nasceu em berço evangélico deve ter ouvido falar sobre ele alguma vez, que foi Jonas. O cara que foi engolido por um grande peixe, que alguns chamam de baleia, e outros dizem que não é escrito na Bíblia, então a gente não pode afirmar com precisão. E o outro foi Ezequiel. Bom, na história de Jonas, o Senhor fala para Jonas se aprontar e ir para Nínive, porque a maldade deles tinha chegado aos ouvidos do Senhor. E aí Jonas vai lá, ele se apronta, ele se arruma, mas ao invés dele ir para Nínive, ele desce para Jope e vai para Tarsis, no sentido contrário de onde Deus havia mandado que ele fosse. E ele vai, ele paga a passagem, ele paga para pecar, eu acho isso muito engraçado, ele paga para pecar, ele entra no navio e ele dorme durante o trajeto do navio. E ele dorme durante uma tempestade que é tão forte, mas tão forte, que o barco chega a um ponto de quase arrebentar. E os marinheiros estavam correndo de um lado para o outro, sabe, tentando diminuir a quantidade de peso do barco para ter menos risco dele afundar. E então o capitão desce até onde o Jonas estava, e quando o capitão desce, ele fala assim: cara, como é que você pode estar dormindo durante uma tempestade tão forte como essa? Levanta e clama ao seu Deus, e para ver se ele tem piedade da gente, né? E um parêntese que eu acho muito interessante é que geralmente quando as tias da salinha, ou quando algum filme ou algum desenho para crianças vai contar essa história, eles pintam Jonas como se ele fosse um cara legal, um camarada bacana, que assim que começa a tempestade, eles vão lá e se permite ser lançado ao mar. Já fala assim: gente, para tudo, se acalma, foi eu errei, eu pego a responsabilidade, me joga no mar que tá certo, acabou. Sendo que Jonas não faz isso. No capítulo 1 de Jonas, diz que quando isso acontece, os marinheiros decidem tirar sortes para decidir quem era o culpado por isso. E quando isso acontece, a sorte cai em Jonas. E aí eles perguntam de onde ele veio, qual é a nacionalidade dele, a quem ele serve, no caso de qual era o Deus que ele servia. E aí Jonas vai lá e conta a história toda, e ele conta o papo inteiro. E quando isso acontece, eles perguntam assim: tá, beleza, e como é que a gente faz pra parar a tempestade? E Jonas fala assim: cara, é só vocês me lançarem ao mar. E é muito interessante que eles hesitam em jogar Jonas no mar. Eles tentam remar com mais força, eles tentam diminuir mais a carga de dentro do barco, porque eles evitam jogar Jonas no mar, eles não querem o peso da morte daquele homem nas costas dele. Mas Jonas, ele não faz isso. Ele não hesita em se abster da responsabilidade daquelas vidas nas costas dele, digamos assim, já que ele sabia que era culpa dele, ele falou que a culpa era dele quando pediram para ele falar, mas ele não se apresentou, ele não tinha entendido, digamos assim, o erro dele, não tinha admitido o erro dele para eles, e mesmo assim os marinheiros, eles hesitaram em lançar Jonas ao mar. E quando eles perceberam que não dava mais, eles iam ter que lançar Jonas ao mar,
eles oraram ao Senhor. E quando eles oraram ao Senhor, eles pediram para o Senhor não botar a culpa neles e tudo mais. E então eles lançaram Jonas ao mar. E quando eles chegaram, e quando eles perceberam que a tempestade tinha cessado, eles ofereceram sacrifícios. Agora eu não vou lembrar se eles ofereceram sacrifícios. Agora eu não vou lembrar se eles ofereceram sacrifícios quando eles chegaram em terra firme. Acredito que sim, né? Mas eles ainda firmaram um compromisso com o Senhor de servi-lo. E, cara, isso é muito interessante também. No meio de tudo isso, Deus ainda foi apresentado, digamos assim, àqueles marinheiros. Eles ainda conheceram a glória de Deus, mesmo em toda essa turbulência. E quando Jonas foi lançado ao mar, ele foi ao fundo. Ele foi fundo no mar, e lá embaixo, quando as algas se prendiam à cabeça dele, foi aí que o peixe abocanhou ele, e aí ele passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga daquele grande peixe. E aí a gente percebe como ele foi fundo. Só que ele foi fundo em desobediência, sabe? Ele foi fundo por conta do seu erro. Ele foi fundo em águas turbulentas, sabe? Ele não foi fundo sendo guiado pelo Espírito, ele não foi fundo em obediência a Deus. Ele foi fundo como consequência do seu pecado, digamos assim. E aí a gente pode ver outra pessoa, que é Ezequiel. Se eu não me engano, essa história se encontra em Ezequiel 47. Mas eu vou ver se eu edito e boto aqui, pra vocês terem a certeza. Ezequiel, ele é guiado pelo Espírito para ir para um rio. Rio representa a vida. E quando ele vai para aquele rio, o Espírito leva ele a ir para uma água onde não era mais na canela. Ela sobe e vai aos joelhos, e ela sobe e ela vai aos lombos, e ela sobe e ela vai à cintura, e ela sobe, ela sobe, ela sobe até não dar mais pé. E isso é muito interessante, porque Ezequiel e Jonas foram fundo. Eles foram no profundo. Só que um foi profundo nas águas das tribulações e o outro foi profundo nas águas da vida, guiado pelo Espírito Santo, impelido pelo Espírito para ir mais fundo. E é isso que eu quero deixar para reflexão hoje. Será que você tem ido fundo nas águas turbulentas das nossas próprias escolhas, dos nossos próprios pecados? Ou será que você tem ido fundo na água de vida e onde o Senhor quer que você vá? Obrigada por assistir o vídeo e até o próximo vídeo. Tchau!